Efésios, capítulo de número 6. Aleluia. Por mais esta oportunidade de estar com os irmãos nessa noite, para assim podermos bendizer e adorar o nome santo do Senhor. Expressar a Deus a minha gratidão pela vida do pastor César. Obrigado. Deus abençoe. Deus seja louvado pela sua vida, a sua família. Deus seja louvado pelo corpo de obreiros. Aleluia. Pelos músicos, por cada membro deste ministério. Amém? Me faça acompanhado da minha esposa, Patrícia. Deus seja louvado pela sua vida também. Todos acharam? Deus seja louvado. Livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 6, o verso de número 10 a seguir. O título do texto diz: Caminhando com a armadura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amém? Quantos creem nesta palavra? Deus seja louvado. Coloca a mão no teu coração. Repete assim comigo. Amigo Espírito Santo, fala comigo, me traz resposta, me traz direção, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode tomar teu assento aplaudindo e glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Pode fazer. Vai fazer fundo? Está no fundo aí. Pedi para o companheiro me acompanhar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu não quero tomar muito tempo. É um culto de ceia. E daqui a pouco nós iremos cear, fazer parte do corpo de Cristo. E esse texto aqui é muito profundo. Haja vista, todos nós aqui, todos nós como igreja, como corpo de Cristo, todo cristão, quando vai falar de batalha espiritual, usa como base, já é ele que está fazendo, né? Eu pensei que era o fundo. Ô, glória, mano. Eu pedi para ele ir comigo. Eu pensei que você tinha posto o fundo. Glória a Deus. Todos nós usamos como base, como tema de uma campanha de batalha espiritual, Efésios, capítulo de número 6. Todos nós. Só que, na verdade, não é. Porque esse texto aqui ele não é novo. Esse texto de Efésios 6:10, na verdade, ele não é um tema. Ele não é o pano de fundo de batalha espiritual. Porque Paulo está usando um texto do Antigo Testamento. O pano de fundo para Paulo aqui, ele não está criando algo ali. Esse texto não é primário, não é novo. Mas ele está usando como pano de fundo um texto do Velho Testamento. Mas nós entendemos isso, que batalha espiritual é Efésios 6, a partir do versículo 10. Nós acreditamos nisso, e isso não é uma heresia, muito pelo contrário, só que não é o pano de fundo.
Paulo está usando o texto aqui de Isaías 59 para falar sobre Efésios 6, para falar sobre batalha espiritual. Ele não está criando, ele não está trazendo algo novo, não. Ele apenas está replicando o que o profeta Isaías disse lá. E o capítulo de número 59 do livro de Isaías, o profeta começa dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Você entende isso? É Deus dizendo: eu quero te ouvir. Eu também quero estender a minha mão sobre você. Eu quero te ajudar. Só que tem uma vírgula. E o texto continua dizendo: porém, os vossos pecados faz separação entre vocês e o Senhor. Então o profeta está dizendo, Deus está dizendo, pela boca do profeta: eu quero te ajudar. Eu quero estender minha mão. Eu quero te ouvir. Mas o seu pecado impede. Mas o seu pecado faz separação. Aí ele continua dizendo, ele começa a enumerar todos os pecados, vários tipos de pecado que o ser humano pode cometer. Ele diz que a língua só profere mentira. Ele diz que a mão está coberta de sangue. E ele vai enumerando os pecados, dando o entendimento que é esse pecado, é essa iniquidade que impede ele de estender a mão, que impede ele de ouvir. Mas ele quer. Mas ele quer. E aonde está Efésios 6? Aqui. Ele vai dizendo, ele vai enumerando os pecados. Aí no versículo de número 16, ele vai dizer que ele olhou, ele viu que não tinha um justo. Aliás, não tinha um intercessor, não tinha um ajudador para poder salvar. Ele ficou maravilhado, porque não tinha um ajudador, não tinha um intercessor que pudesse ajudar esse povo perdido. Aí no versículo 17 ele vai dizer que o Senhor, não é o povo aqui, se revestiu da justiça como de uma couraça. Olha o Efésios 6 aqui. O Senhor, não é o povo, o Senhor Deus se revestiu de justiça como de uma couraça e pôs o elmo da justiça, da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura. É Efésios 6:10 aqui. 13, 14, 16. Então entendemos que é Deus que veste a armadura. É Deus. Calma aí que você já vai entender. Paulo está replicando aqui palavras de Isaías. Ele não está trazendo um conceito novo. Ele está trazendo um conceito do Antigo Testamento. Então ele está replicando para o povo. Mas o povo não está entendendo. Ele está querendo dizer, é Deus que vai vestir a armadura. Porque a armadura de Deus não tem nada a ver comigo. A armadura de Deus não tem nada a ver com você. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com Cristo. A armadura de Deus tem a ver com o Senhor. Ele olha para o povo, ele quer ajudar, ele quer estender a mão, ele quer ouvir. Só que o pecado faz separação. O pecado encobre agora a pessoa, de modo que Deus não pode olhar, não pode ouvir, não pode estender a mão por conta do pecado. Aí ele olha, ele enumera os pecados e olha e vê que não tem um para ajudar. Era Deus dizendo, vocês não podem, vocês não conseguem, não tem como vocês se ajudarem. Não tem. Ele continua dizendo no verso 17 que ele, o próprio Deus, vai estender a mão para poder ajudar o seu povo. Ele vai estender o seu braço. Por quê? Porque ele viu, ele se maravilhou, ele ficou perplexo
isso de não ver um ajudador, um intercessor que pudesse ajudar o povo perdido. Então ele pegou e disse: eu vou estender o meu braço para ajudar, eu vou estender o meu braço para salvar, eu vou estender o meu braço para socorrer. Então é Deus que vai deixar a armadura. É Deus. E essa armadura não se refere a mim e a você. Não é o tanto que você sabe. Às vezes a gente pensa, a pessoa espiritual, ela entende de batalha espiritual porque ela sabe Efésios 6:10, Efésios 6 de cor e salteado. Ela fez curso, ela fez uma teologia lá que absorveu bem esse tema. Ela leu um livro sobre esse tema, e não é sobre isso. Estude, tem que se formar, tem que estudar sim. Só que não é o tanto que você sabe, não é o tanto que você estuda, não é você saber e definir Efésios 6. Não é sobre você, não é sobre o que você entende. Isso aqui é um fato. Efésios 6, batalha espiritual, é um fato. E como é que acontece esse fato? Porque Deus viu que o homem não podia. Deus olhou lá dos anais da eternidade e viu que você não podia se salvar. Ele viu que você não podia, e Ele não vai te perder. Então o que Ele faz? Ele estende o braço para poder salvar. Aleluia. É com o braço dele que Ele vai usar de salvação e redenção para o povo, porque o povo não pode se salvar. Então a armadura não se refere a mim, mas se refere a Cristo, se refere a Jesus. Porque Paulo está replicando o que Isaías disse, e ele vai dizer: no demais, meus irmãos, revistam-se de Deus, da força do Senhor. Ele vai continuar dizendo que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Sim ou não? E ele diz que nós temos que fazer isso para suportar o dia mau. E após tendo feito isso, fica firmes. Ou em algumas versões, ficar inabalável. Só que ele não termina aí. Ele vai continuar dizendo que nós temos que cingir os nossos lombos com a verdade. Que verdade é essa? Quem é essa verdade? A irmã está entendendo ali. Não é sobre mim nem sobre você. Efésios 6, aleluia, sobre ele, aponta para ele. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Esse mesmo livro aqui que estamos com ele aberto, Efésios capítulo de número 6, Paulo começa dizendo que antes da fundação do mundo, antes, não existia ainda Gênesis 1:1, não tinha os céus e a terra, aleluia, não, era só Deus. E Paulo começa dizendo no verso 4 e 5 assim, aleluia: antes da fundação do mundo não tinha Gênesis 1:1, era só Deus. E quando era só Deus, Ele te elegeu, Ele te predestinou por filho da adoção através de Cristo Jesus. Não tinha os céus e a terra, era só Ele. E quando era só Ele, Ele já tinha elegido você, Ele já tinha escolhido você. O salmista vai dizer no Salmo 139, aleluia, verso 13, se não me falha a memória, dizendo que ainda antes que você era em forma no ventre materno, Ele te conhecia e escrevia todos os seus dias na terra, ainda antes que esses nem existissem ainda. Ei, aleluia, levanta a mão lá em cima que eu vou profetizar. Sabe essa luta que você está passando, essa prova que você está passando, Ele sabia, Ele conhecia, Ele mesmo escreveu. Ei, mas tem prazo de validade, porque Ele escreveu a luta, Ele escreveu a dor, Ele escreveu a lágrima, mas também escreveu a vitória. Labracandarápia. Ele escreveu a vitória. Tem prazo de validade. Aleluia. É uma batalha espiritual que você está vivendo e você nem sabe. Mas a armadura que você vai se revestir, aleluia, tem nada a ver com você. Tem a ver com o verbo encarnado, com a palavra encarnada. Tem a ver com Ele. Revestir de toda a armadura de Deus. Só que nós temos que nos vestir da couraça da verdade. Só que essa roupa aí que você tem que vestir, ela vai por debaixo da armadura. Ninguém coloca a armadura pelado. Tem uma roupa embaixo da armadura. Por isso que ele vai dizer que nós temos que nos revestir da armadura de Deus.
Porque antes disso, nós temos que nos vestir da couraça da verdade. E quem é essa verdade? Aleluia. Cristo, Jesus, desceu à terra, andou entre nós, se entregou por nós. E Paulo está apontando para ele aqui dizendo: vistam-se dele. Vistam-se dele. Vistam-se dele. Eu vou falar até você entender. Vistam-se dele. Vistam-se dele. Vistam-se dele. Vistam-se dele. Vistam-se dele. Vistam-se dele. Vestir de Cristo, varão. É o que o mesmo Paulo vai dizer nesse mesmo livro, no capítulo, nos capítulos anteriores, capítulo número 4. Abre mão do velho, revistam-se do novo, que segundo Deus é criado. Vestir de Cristo é isso. Vestir da verdade aqui e da couraça da justiça é Deus dizendo: se é Ele que veste a armadura, se a batalha espiritual não é sobre mim nem sobre você, não é sobre o meu conhecimento, não é sobre tudo aquilo que eu posso aqui aprender aqui de Efésios 6, porque a gente lê Efésios 6 e a gente lê lá que sobre o mundo espiritual, sobre os demônios ali, sobre dominadores, sobre principados e potestades, e nós entendemos ali que aqui é tipo uma hierarquia, como se fosse uma classe ali de demônios, e não é isso. A gente entende isso, a gente prega isso, mas não é isso. O texto não fala disso. O texto fala simplesmente o que está falando, que é o mundo espiritual, e que há hostes da maldade, que há principados, que há potestades, que há dominadores, mas não está se referindo que é uma ordem ali eclesiástica, ou ali uma definição de que um é maior, o outro é menor, não. Porque entendemos isso porque no mundo espiritual, no reino de Deus é assim. Só que se está apontando para Cristo aqui, Ele é a verdade. Paulo está dizendo: se vista da verdade. E para se vestir da verdade, já não cabe mais os inúmeros pecados que o profeta Isaías disse: a língua só profere mentira. E o que tem de gente hoje dentro da casa de Deus, aleluia, que se diz que vestiu da verdade, mas a língua continua proferindo mentira. Eu fui fazer um teste uma vez, era ramo de venda, e o varão que me levou disse que era crente, e eu vi que ele mentia muito para conseguir a venda. Aí ele foi querer me internar, eu falei: não vou mentir. Ele: mas tem que ir. Não tem que nada, varão, eu sou cristão. Então você acha que Deus não é poderoso para me abençoar e conseguiu fazer uma venda sem eu ter que mentir? Eu não estou à venda, eu não estou invertendo os valores aqui não, eu ainda continuo debaixo de uma palavra, debaixo de uma palavra. Então quem se veste da verdade, anda na verdade, ama a verdade, se casa com a verdade, prega a verdade, fala a verdade. Hoje é noite de você se vestir da verdade. O problema da igreja do século presente é: quero me revestir da armadura, mas nem se vestiu da verdade ainda. Nem se vestiu da verdade ainda, mas quer se revestir da armadura. Essa verdade é Cristo. Essa verdade aponta para Cristo. Ele mesmo vai dizer, João capítulo número 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus o Pai, credes também em mim. Na casa do meu Pai há várias moradas, e se assim não fosse, eu não vos teria dito: irei vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, aleluia, ele prometeu que ia. Eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu vou voltar. Para quê? Para buscar a igreja, para levar para onde? Para onde Ele está. Para quê? Porque aonde eu estou, vocês têm que estar também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Sempre tem alguém que não acredita, só acredita vendo. Aí diz: Senhor, eu nem sei para onde tu vai, como eu vou conhecer o caminho? Está cheio de tomé na igreja. Aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo, aleluia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida.
não é ninguém vai, é ninguém vem, e ninguém vem, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade ainda vai te levar para o céu, a verdade ainda vai te levar para a morada que Ele já preparou. É a verdade, essa verdade, vista-se dela, case-se com ela, não dê um passo na sua vida sem estar com ela. Hoje é ceia, Deus está dizendo através do profeta Isaías, e Paulo está replicando, que o homem não consegue se ajudar, o homem não consegue se salvar. Então é preciso Deus estender seu braço para salvar o povo. É preciso Deus estender seu braço para a redenção do povo. Era Deus dizendo: sem mim vocês não conseguem. É o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Aí ele vai fazer o quê? No ato da última ceia, está lá, os discípulos estão na mesa, até Judas está lá, até Judas está sentado na mesa para comer do pão. Aleluia. Aí Jesus vai repartir o pão, vai dar graça e dizer: comer isso, esse é o meu corpo que é partido por vós em memória de mim. Parte o pão, ele parte o pão, ele parte o pão, ele parte o pão. Esse ato de Jesus aqui, sabe o que é? É Jesus dizendo: tem um pouquinho de mim, você sozinho você não consegue. Tem um pouquinho de mim, você sozinho você não consegue. Tem um pouquinho de mim, você sozinho você não consegue. Tem um pouquinho de mim, você sozinho você não consegue. Tem um pouquinho de mim aí, você. Ele parte, aleluia, ele parte e distribui o seu próprio corpo, aleluia. Ele dizendo: eu estou em você. Sem mim você não consegue. Sem mim você não consegue. Até Judas comeu, mas deixa isso aí, isso é outra história. Então essa verdade, a verdade está em você. Hoje, quando você participar desse ato, a verdade vai ser introduzida em você. Só que é uma questão de escolha. A verdade foi introduzida, o que você faz? O salmista vai dizer que guardou aqui, ó, para não pecar contra ele. O salmista vai dizer no Salmo 119, a partir do verso 80, ele vai dizer, parafraseando aqui, que está difícil a luta. Ele vai dizer que ele está passando por luta, está passando por dor, mas ele não se esquece da palavra. Ele não se esquece da palavra. Ele não se esquece da palavra. Deus vai dizer para Josué: Moisés morre, Josué está lá cabisbaixo, chorando, aleluia. Não é que ele estava sendo covarde, como eu já vi pessoas pregar aí, aleluia, sem sabedoria nenhuma. Ele viu a sua referência indo embora. Agora ele está sozinho ali para liderar um povo. Agora ele está triste, está cabisbaixo, não está covarde, está apenas passando um período de dor, de pranto. Mas tem momentos e momentos, aleluia. Tem momentos que é para você chorar, mas tem momentos que é para você se levantar diante do cenário e ir para a guerra. Deus vai se levantar e dizer: ei Josué, servo de Moisés, como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você, rapaz. Levanta, não é tempo de chorar não. Eu sei da sua dor, eu entendo o seu sofrimento, mas se coloca de pé, que você vai liderar esse povo na passagem do Jordão. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, e não aparte de ti o que está escrito aqui nas escrituras, na lei que o meu servo Moisés escreveu. Mas antes medita nela de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, para que você prospere e vá bem. Para que você prospere e vá bem. O salmista vai mais além ainda no Salmo 1: bem-aventurado é o homem. E aqui não é simplesmente homem, é homem e mulher. Bem-aventurado é o homem que não anda sobre o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, mas não se assenta também na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite.
João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. 36, se o Filho vos libertar a verdade, verdadeiramente sereis livres. Antes de querer se revestir da armadura, aleluia, vista-se da verdade. Antes de querer se revestir da armadura, vista-se da verdade. Porque o profeta está dizendo que não tinha um para ajudar, não tinha um para socorrer, não tinha um para interceder, mas Deus se levantou dizendo: eu vou me vestir da couraça, eu vou estender o meu braço, aleluia. O braço aqui é o braço do Senhor, não é o meu. A justiça aqui é a justiça do Senhor, não é a minha, não é a sua. É Deus dizendo: eu vou entrar com justiça sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua causa, sobre a tua família. O meu braço vai se estender de novo. Eu amo a Bíblia. Quer ver o braço agindo? O povo está sendo torturado, escravizado, está sendo esmagado no Egito. Só que quem tem promessa, se você não pegar isso aqui, quem tem promessa não para. Quem tem promessa não para na primeira sua que toma da vida. Quem tem promessa não para na primeira opressão que sofre. Quem tem promessa não para, porque a Bíblia diz que havia uma palavra lá em Gênesis, Deus dizendo para Abraão: ei Abraão, a tua descendência vai ser levada cativa, aleluia, vai ficar 400 anos lá, mas eu vou resgatar e trazer de volta. Tinha uma palavra, e a outra palavra qual era? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, e abençoarei você, farei de você uma grande nação, aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Passa-se um tempo, aleluia, Abraão está peregrinando, está sendo amigo de Deus. Aí no capítulo 15, o mesmo Deus se apresenta a ele dizendo: ei Abraão, Abraão, aleluia, eu sou o teu braço, olha o braço, eu sou teu braço, eu sou tua força, aleluia. Deus está renovando a promessa a Abraão dizendo: ah Senhor, do que me vale o Senhor ser meu braço, o meu escudo, se não tenho filho? Mas tinha uma promessa lá, ele se esqueceu. O ser humano é assim, esquece fácil das coisas. Aí ele: Senhor, o meu servo que vai herdar, o filho do meu servo que vai herdar, porque eu não tenho filho. Aí Deus pega e fala: esse rapaz está tão no comodismo que está se esquecendo que quem prometeu é fiel para cumprir, é fiel para terminar. Abraão, sai da sua tenda. A tenda aqui simboliza o conforto. Era Deus dizendo: sai da sua zona de conforto para você poder enxergar além do cenário de crise. Eu vou repetir: sai da sua zona de conforto para você poder enxergar além da sua luta, além da sua prova, além da sua humilhação, além da sua dor. Vem para cá, rapaz, vem para fora, sai daí. Ele vai, e quando ele chega lá fora, Deus fala para ele: olha para o céu e conte as estrelas, se você puder contar. Talvez ele até tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 100ª ele se perdeu e disse: Senhor, não dá. Pois bem, Abraão, assim será a tua descendência, assim será a tua descendência. Levanta a mão lá em cima, eu vou profetizar. A profecia está aqui na boca, aleluia, é forjado na palavra, não estou fazendo um movimento. O que Deus vai fazer na tua história, o que Deus vai fazer na tua vida, ninguém pode contar, ninguém pode imaginar, mas Ele vai fazer para provar que é Deus. Ele vai estender o braço. Então a promessa aqui era de crescimento, mas o povo está sendo oprimido e afligido. O capítulo 1 do Êxodo diz: mas quanto mais oprimiam, mais eles cresciam. Quanto mais afligiam, mais eles se multiplicavam. Esse aqui não é apenas mais um culto, é um culto que você vai se revestir, aleluia, porque você já se vestiu da verdade, e você vai sair daqui mais forte do que nunca, aleluia. Você vai sair daqui, eu vou repetir, você vai sair daqui mais forte do que nunca. Você vai sair daqui, você chegou aqui como um gatinho, vai sair daqui como um leão, como uma leoa, porque Ele vai te revestir. Aleluia. O povo crescia, o povo se multiplicava. Toda promessa passa pelo processo do tempo. Então suporta esse processo aí, que a promessa ainda continua de pé.
Aí o povo está sendo oprimido e afligindo. Moisés cresce, você conhece a história. Quando ele volta para resgatar o povo, Êxodo capítulo de número 6, versículo de número 6. Olha Deus dizendo, aleluia, que vai resgatar o povo, tirar eles da mão do Egito com um braço. Ele vai estender o braço, ele vai estender o braço dele para resgatar o povo e tirar ele da mão do Egito. Ei, aleluia, sabe por que você está aqui? Porque em algum momento da tua história ele estendeu o braço para tirar você da onde você estava. Ninguém acreditava, ninguém dava nada, você não tinha valor e talvez até hoje não tenha, mas o braço dele ainda está estendido para te socorrer, para te salvar, para te ajudar, para te libertar, para te transformar, para te colocar de pé. É o braço. Ele estende o braço para tirar o povo do Egito. E a Bíblia diz que ele tira o povo com mão forte. Quantos dedos temos na mão? 10. Ele enviou 10 pragas no Egito e tirou o povo com o braço estendido, com mão forte. A Bíblia diz. Então, se a nossa mão tem 10 dedos e ele tirou o povo com o braço forte e enviou 10 pragas, era ele dizendo: para cada praga que eu envio para o Egito, tem pelo menos um dedo meu guardando o meu povo. Para cada praga que eu envio ao Egito, tem pelo menos um dedo meu protegendo o meu povo. Tem pelo menos um dedo meu, aleluia, para guiar o meu povo. Tem pelo menos um dedo meu para levantar o meu povo. Tem pelo menos um dedo meu para salvar o meu povo, para resgatar o meu povo. Ele é a redenção. Revista-se da armadura, mas não antes de se vestir da verdade, porque a armadura de Deus não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Cristo. E Ele te trouxe aqui para te dizer nessa noite: se revista, mas não antes de se vestir da verdade. Se enquadra nela, se enquadra nela, se enraiza nela, para você não colocar uma armadura pelado, espiritualmente falando. Lembra de Adão? Adão pecou e estava pelado, mas ele já estava pelado antes e não via a sua nudez. Mas o pecado revelou a nudez de Adão. Anda na verdade para o pecado não revelar a sua nudez. Anda na verdade para o pecado não revelar a sua nudez. Enraiza nela e se revista dessa armadura, porque ele já vestiu. Encerra aqui. Lá em Isaías 59 ele já vestiu a armadura por você. Ele olhou e não viu ninguém que podia ajudar. Ele olhou e não viu ninguém que podia interceder. Ficou de boca aberta, porque o maravilhado aqui no texto se remete a isso, de boca aberta. Ele ficou de boca aberta, porque não tinha um intercessor, um ajudador. O povo estava em pecado, a língua proferia mentira, a mão estava cheia de sangue, os pés não estavam na verdade. Mas ainda assim ele estendeu o braço, porque não tendo ninguém para ajudar, não tendo ninguém para socorrer, aí termino. Lembra de Jesus no Getsemane? Para você ver que não é sobre você, que não aponta para você essa batalha espiritual aqui. Ele está orando, aí ele diz: Pai, aparta de mim esse cálice, vírgula, não é ponto final. Só que quando Jesus pede para Deus apartar o cálice dele, não é porque Jesus estava com medo do que ele iria enfrentar. Porque sim, ele era Deus, e ele na sua divindade, ele viu a cruz, ele viu madeira, ele viu a surra que ele ia tomar, a chicotada que ele ia tomar, ele viu os cravos na mão, ele viu os cravos no pé, ele viu a coroa de espinho, ele viu tudo isso, mas não foi por medo. Não foi por medo. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas o seu pecado, a sua iniquidade faz separação. Deus não é complacente com o erro, Deus não anda com o pecado. E naquele momento Jesus sabia que quando ele fosse estendido naquela cruz, o pecado da humanidade estaria sobre ele. Isaías 53, aleluia, a Bíblia vai dizer que olhávamos para ele e não víamos formosura que o desejássemos, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz
mais estava sobre ele. Ele foi calado como ovelha ao matadouro. Oh glória! Aí Jesus está vendo que quando o pecado da humanidade entrasse nele, Deus iria se afastar. Aí ele diz: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Não é por medo, é porque ele não queria ficar um segundo sem estar com o Pai. Ele não queria ficar um segundo sem estar com Deus. E ele sabia o pecado estando nele, Deus ia se afastar. Por isso que na cruz ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Aleluia, não foi por medo, mas ele viu que quando o pecado viesse, Deus iria se afastar. Porque Deus não anda com pecado. Mesmo seu único filho sendo santo e se fazendo pecado, se fazendo maldito, ele ia ter que se afastar, vírgula. Mas Jesus olhou, aleluia, que Deus iria se afastar. Mas além disso, ele enxergou você, ele enxergou a cada um de vocês, ele enxergou a Assembleia de Deus, Ministério dos Guaços, ele enxergou o pastor César, ele enxergou o irmão Cristiano e disse: vai valer a pena, Pai. Todavia, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Oh glória! Todo texto, quando tem um ponto, quer dizer que acabou a história, é fim. Mas quando tem uma vírgula embaixo, dá o entendimento que vai continuar a história. Eu entrego o microfone para o pastor e profetizo sobre a tua vida. Aonde o diabo colocou um ponto final, Jesus está colocando uma vírgula embaixo e dizendo: eu continuo a história, eu continuo a história, eu continuo a história. Você que crê e acredita nisso, aplauda Ele, glorifica Ele, porque Ele é digno, Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração.